E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a trabalhar com a ferramenta de texto. Nós estamos aprendendo sobre cada uma das ferramentas aqui dessa barra lateral do Corel, né? Nas aulas que nós estamos tendo. Nós começamos aqui com as ferramentas de seleção, vimos aqui sobre as ferramentas de desenho e tudo mais, né? Hoje nós vamos chegar nessa ferramentinha de texto aqui e vamos ver que coisas a gente pode aprender dela, tá bom? Bom, primeiramente, né, ela tem duas opções aqui, que é a ferramenta de texto e de tabela, mas nós vamos nos concentrar apenas nesta ferramenta de texto hoje, beleza? Se você ainda não viu as outras aulas desse treinamento, né, elas vão aparecer aqui para você num cardzinho, né, vai aparecer um link, você pode ver quando acabar este vídeo, clicar lá e ver todos os outros temas que nós temos gravados já. Serão aproximadamente 100 aulas de CorelDRAW aqui, então, para não perder, se inscreve aqui no canal que você vai ter bastante conteúdo para estudar. Beleza? Bom, vamos lá, né? Nós estamos aqui com a ferramenta selecionada, tá? Essa ferramenta de texto, ela não tem segredo, tá? Quando você seleciona ela, você clica, ele vai aparecer para você aqui este pequeno tracinho, né? Que fica piscando, olha. Ele está querendo dizer que você vai escrever, tá? Então aqui você coloca o seu texto, beleza? Então eu digitei aqui, ó, coloca o seu texto para vocês visualizarem, né? E o texto, ele pode ser manipulado, tá? Então é isso que vocês vão aprender hoje, como manipular o texto, que configurações você tem. Eu escrevi esse texto aqui, tá? Mas eu vou deletar ele, que eu quero mostrar para você... Não, depois eu deleto. Eu vou mostrar uma coisa legal para vocês, mas depois. Vamos continuar aqui. Bom, aqui quando você seleciona o texto, né, a fonte no caso, quando você coloca um texto, né, você seleciona ele, você vai notar que aparece aqui em cima algumas opções de configuração do texto. Por exemplo, essa primeira caixa aqui, ela é a ferramenta que vai configurar a fonte. Você vai escolher a fonte do texto. Então você pode alterar entre diversas fontes aí que estão instaladas no seu computador. Você pode instalar outras fontes novas, né? E a fonte que você colocar, ela vai ser aplicada aqui no Corel, né? Então isso é muito útil para você, para o seu trabalho do dia a dia, nas artes gráficas que você vai criar, né? Então você pode colocar o texto ali conforme a sua necessidade, tá bom? Eu vou voltar para uma fonte aqui, beleza. Essa fonte não, tá? Vou pegar outra. Fica mais fácil de vocês visualizarem. Pronto. Essa fonte aqui. Nós temos aqui, olha só, a configuração do tamanho da fonte, tá? O tamanho da fonte, ele pode ser ajustado assim, né? Ou você pode ajustar ele aqui também, colocando um número fixo, né? Por exemplo, você vai trabalhar com um texto comum de leitura, a fonte padrão vai ser a fonte 12 aproximadamente, né? É que essa página está bem grande, né? Então, a fonte 12 parece pequena aqui, mas ela é uma fonte muito boa para ler. É uma fonte de título, né? Aí você vai para a fonte 24, a fonte 36, talvez, né? Uma fonte bem grande de jornal, já vai ser aqui a fonte 70. E aí vai, né? Então você vai trabalhar com a fonte especificamente de acordo com a necessidade dela no tamanho, né? E aqui você tem as opções básicas, né? Tem a opção de negrito, de itálico e a bold, que é, no caso, a negrito, né? Isso aí é o negrito, né? Falei negrito, itálico e voltei a repetir. Eu vou deixar essa fonte aqui, não estava aparecendo o negrito ali, tá vendo? Porque aquela fonte em específico que eu estava usando, essa fonte Bodoni, ela não possui, ela já é gordinha, ela já é a versão bold. Então o negrito fica desabilitado aqui nela, né? Mas quando você pega uma outra fonte que não é, né, a versão normal, aí ele habilita o negrito, né? Então se eu clicar aqui, ele já fica negrito, ó. Se eu clicar ele já vai ficar itálico. E se eu colocar aqui o tracinho, ele vai colocar ali o sublinhado, né? Beleza? Então essas aqui são as configurações básicas de uma fonte. E você pode trabalhar com ela, manipular ela utilizando a ferramenta de forma, que é essa ferramentinha aqui, certo? Vou mostrar para vocês, olha, vou ampliar aqui o texto e vou clicar nessa ferramentinha de forma. E quando a gente seleciona a fonte, vocês vão notar que aparece um quadradinho no cantinho de cada letra, olha. Esse quadradinho está querendo dizer que você consegue pegar essa letra e mover ela, certo? Você consegue mover essa letra para onde você quiser, usando essa ferramenta de forma, né? Então, aí entra a criação, né? Quando você estiver começando a criar
um logo, né? Vamos supor, eu vou fazer aqui para vocês verem só uma escrita. Vou escrever aqui logo. Se você estiver começando a criar um logo, você talvez queira unir as fontes ou aplicar algum detalhe, né? Então você pode pegar e vir aqui ajustando, mexer uma a uma, né? E daí você faz uma combinação aí de visual, né? Uma combinação artística, né? Então você tem a opção de você brincar com a fonte assim, certo? Isso é uma coisa que você já não tem em programas como Word e outros, né? Outra coisa, né? Selecionando ele aqui ainda, vocês vão notar que aparecem essas risquinhas aqui, né? Tanto aqui do lado direito quanto aqui embaixo, né? O que ela quer dizer, né? Que você consegue ajustar a distância entre as letras, entre as letrinhas, olha, tá vendo? Então o espaço entre as letrinhas é ajustável com essas setinhas, né? Então você consegue posicionar dependendo da informação, né? E aqui é o espaço entre as linhas, né? Como esse daqui tem apenas uma linha, vocês não vão conseguir ver, né? Bom, eu vou mostrar para vocês agora um site legal, e daí a gente vai testar esse das linhas aí, essa configuração. Esse site aqui, olha, ele é um site chamado Lorem Ipsum. Ele é um site, é loremipsum.com, tá? O endereço dele aqui, olha. Ele é um site que ele gera um texto Lorem Ipsum. Isso aqui, que é esse texto, né? Esse texto, ele é um texto apenas para preenchimento. É um texto apenas para preencher um espaço. Se você quiser, por exemplo, montar uma revista de exemplo, ou um catálogo, qualquer coisa, e você ainda não tem o texto que você quer colocar ali, esse site ele gera um texto para você em latim. Esse texto ele está em latim, então é muito comum você ver, vocês já devem ter visto esse texto Lorem Ipsum, dollar, tal, que não quer dizer muita coisa, né? Para a gente não vai entender o que está ali, porque ele está em latim. Então é só para preencher o espaço mesmo, né? Então normalmente eu uso esse site para fazer isso, para mandar um modelo para o cliente, quando ele vai ver uma publicação que ainda não tem o texto certo. E daí aqui você consegue definir, por exemplo, o número de parágrafos, né? Você escolhe se é longo, se é médio, né? Cada um dos parágrafos. Você pode colocar negritos, ó. Vou acionar negrito, ele já aparece negritos aqui, ó. Eu quero parágrafos longos, então ele já vai aumentar o tamanho do parágrafo, né? Curtos. Então vou colocar aqui 4 parágrafos, e daí eu vou copiar esse texto aqui, certo? Vou dar um Ctrl C nele, e eu vou levar ele para o Corel como exemplo. Então, nos trabalhos você pode fazer isso, né? Aqui no Corel, olha, quando você cola um texto, vamos supor, eu vou colar um texto aqui, tá? Ele vai fazer uma linha contínua, tá vendo? Uma linha contínua que vai embora do texto. Ou seja, esse parágrafo aqui, ele tem uma queda aqui, uma quebra, né? Só que como no Corel a gente não tem uma caixa de texto, ele vai preencher por completo aqui, certo? A menos que você, ao invés de simplesmente selecionar assim e colar, você faça uma caixa. Olha, eu fiz uma caixa aqui, tá vendo? Então você clica e arrasta, então você vai preencher, vai criar uma caixa. E quando você cola, você preenche ela com texto, certo? Então esse é o modo mais correto de você trabalhar com texto no Corel. É mais fácil de você manipular ele quando é texto longo, tá? Quando é texto longo. Quando o texto é curto, aí você pode trabalhar com ele simplesmente assim mesmo. Você pode colocar o texto como você quiser, certo? Aí você coloca as imagenzinhas e tudo mais, né? Se fosse um título, por exemplo, né? E daí o texto longo, ele ficaria assim, né? Então agora sim, né? Agora sim, quando nós temos várias linhas, quando a gente seleciona aqui essa ferramentinha de forma, nós conseguimos vir aqui em ajustar o espaço entre as linhas da fonte. Olha que legal. Então você ajusta o espaço entre as linhas, você ajusta o espaço entre as letras, certo? Cada letrinha. Então você pode deixar bem justinho, pode deixar espaçado, né? Tomem cuidado, tá? Nisso, porque a leitura tem que ser confortável, tá? Quando você cola, por exemplo, eu colei aqui o texto, este daqui é o padrão, tá? Essa leitura padrão, ela é confortável. Então tomem cuidado, não vão ajustar muito para não ficar estranho o texto. Eu gosto de aumentar um pouquinho o espaço entre as linhas. Normalmente eu faço isso nos meus trabalhos de diagramação. Eu sempre aumento um pouco, deixando assim um espaço um pouquinho maior, tá? Entre cada uma das linhas.
eu não mexo no espaço entre as letras, a menos que eu precise ganhar espaço às vezes, né? Às vezes você tem que ganhar espaço na arte, então dá uma mexidinha no espaço entre as letras, mas é muito pouco mesmo para o texto não ficar estranho. Beleza? Bom, vocês vão aprender que agora o Corel ele tem uma outra função legal aqui para o texto, tá? Eu dupliquei esse texto aqui do lado e vocês vão entender uma coisa que é muito útil, tá? Primeiro deles, né? Aqui nós temos a caixa de texto, certo? Que é uma caixa de texto padrão. E você tem a opção de transformar essa caixa de texto num texto artístico. Daí ele elimina essa caixa. Tá? Então vamos supor, você já editou, você não quer que essa caixa fique para sempre na sua arte, né? Então você já editou, você já ajustou. Essa é a posição perfeita para o texto na minha arte. Beleza. Então você vem aqui, clica nela. Com o botão direito, você vem aqui, olha, converter em texto artístico. Então, ele vai retirar aquele texto, aquela caixa, né, do texto. Então, o seu texto ele passou a ser exatamente como quando você clica aqui e escreve. É um texto artístico, você consegue manipular ele, continua editável, tá? Mas daí é mais fácil, você consegue diminuir e aumentar o tamanho assim, ó, escalando ele, né? E aqui você não consegue, né? Com esse daqui você diminui o tamanho da caixa apenas, olha. Então, quando você converte ele em artístico, você tem essa possibilidade, né? Então, normalmente eu monto a arte está prontinha, eu deixo ela nesse formato aqui, e depois que a arte já está finalizada, eu converto ela para texto artístico. E daí, caso eu precisar fazer algum ajuste na arte, diminuir o tamanho, alguma coisa assim, ele vai fazer normalmente. Então, é assim que eu costumo trabalhar, tá bom? Mas vocês podem trabalhar do modo que vocês acharem melhor. Bom, vamos lá. Uma outra coisa interessante sobre o texto, né? Quando você coloca uma caixa de texto, que é este caso aqui, nós colocamos a caixinha de texto aqui, né? Vocês vão notar que outras configurações de texto apareceram aqui, olha. Nós temos aqui, por exemplo, a configuração de alinhamento, né? Tem aqui alinhamento à esquerda, ao centro, né? À direita, ou justificado. Então você vai ajustar ele de acordo com a necessidade aí, ou com o visual que você quer dar na sua arte, né? Aqui nós temos os points, né? Aqui tem os marcadores, que são aqueles bullet points, aquelas bolinhas, né? Que ficam a cada enter, ele dá uma bolinha diferente, né? Aqui ele deu uma bolinha a mais porque tem um espaço, né? Então você pode tirar ela. Opa! Aí você já vai ter o marcador tudo certinho ali configurado. Ó. Já vai vir os itens com as bolinhas, né? E também tem aqui a opção dos números, né? Eu vou selecionar tudo. Clicando aqui são os numerais, né? Então ele vai, ao invés de ser bolinhas, vão ser números que vão estar marcando cada item, né? Você também tem aqui no seu texto, vou tirar as bolinhas, você tem aqui no seu texto a opção de usar um capitular. Tá? Capitular é uma fonte maior que vai ficar no início do texto. Isso é muito comum em livros, né? Quando você faz... você não precisa estar com tudo selecionado, tá? Se você desmarcar, clicar no texto e colocar a capitular, ele vai colocar em tudo, né? Mas se você selecionar o parágrafo ou essa linha, essa letrinha, né? E colocar a capitular, ele vai pegar apenas a letrinha ou parágrafo que você quer, né? Então, às vezes você vai colocar um texto, você quer começar com a letra grande e é assim que se faz, né? Você usa capitular para isso, né? Note também uma outra coisa, olha, quando eu seleciono o texto com a ferramenta de texto, eu consigo habilitar aqui, o Corel habilita aqui, a configuração de margem. Tá vendo que aqui na régua do Corel, ele apareceu aqui esses tracinhos, olha, essas marcações. Tem o número e tudo mais, né? Tem a medida, né? Então aqui você consegue mexer, olha, na margem da primeira linha, certo? E aqui, nesse de baixo, é a margem da segunda linha, do texto como um todo, né? Então você tem a opção de configurar o texto, ajustar ele, olha, a margem perfeitamente, tá? Eu vou deixar ele com a justificação total, e daí fica legal para vocês verem. Ó. Aqui também, desse lado também funciona. Então, às vezes você quer deixar uma margenzinha da própria caixa, né? Você pode também colocar uma margem maior no texto ou menor, né? Lembrando que quando o texto ele tem a capitular, né? Quando tem essa linha aqui, ela não tem margem, né? Nunca coloque margem na capitular. Então, a capitular voltaria para o ponto 0, certo?
e as outras ficariam com a margem, né? Então você tem total liberdade aí para brincar com o texto usando essas configurações, né? E tem mais, hein? Tem mais. Vamos lá, olha. Quando você entra aqui na propriedade, tá? Selecionando o texto, olha, em janelas, certo? Janelas de encaixe, propriedades. Essa propriedade já está ativa no meu, né? Tem também texto, né? Pode ser o texto ou propriedades, qualquer uma das duas vai te levar para o mesmo lugar. Ele já está ativo aqui no meu Corel, aqui do lado, né? Então é essa janelinha aqui, tá? Vou abrir a de texto para vocês verem, olha só. Janela de texto e a janela de propriedades, né? Elas têm bastante configuração para vocês brincarem com o texto. Então você seleciona o texto e aqui nessa janela você tem a opção de alterar várias coisinhas dele, né? Por exemplo, né? Essa marcaçãozinha aqui, ó, eu vou selecionar o texto, vou dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo. Vou clicar nessa marcação. Vocês vão notar que ele colou aqui o F, né? Olha lá, tá vendo que ele dá um pequeno espacinho aqui entre o F, as duas letras Fs, né? É que essa fonte, ela não mostra muito isso, né? Mas é um tipo de configuração que às vezes você consegue corrigir. Uma fonte está encostando na outra do jeito que você não quer, você seleciona ali, certo? E tem outras, né? Tem alternativas de estilo, né? Dependendo da fonte, né? A fonte possui essas variações e você pode trabalhar, né? Aqui você tem também as de parágrafo, que eu acho que são os ajustes mais úteis que vocês vão ter. Estão aqui nessa abinha, olha, parágrafo. E aqui em parágrafo você, por exemplo, tem os ajustes aquilo que a gente fez manualmente aqui, olha, manualmente. Aqui no parágrafo você consegue fazer configurando com números, né? Então eu quero que ele seja, por exemplo, 10 milímetros de espaço da caixa, né? Eu quero que o parágrafo inicial tenha 10 milímetros. Então você vai ajustando aqui nessas caixinhas, né? Ele tem o espaço entre as linhas também, né? Esse aqui é o espaço entre as linhas. Lembra que a gente fez aqui manualmente esse espacinho aqui assim, ó, ajustando o espaço entre as linhas? Bom, aqui, quando você seleciona o parágrafo, você tem a opção de colocar, por exemplo, 100%. 100% ele é o padrão, é do jeito que a fonte vem quando você está digitando, né? Ou colando. Aí você quer deixar ele sempre com 130. Então você vem aqui, dá um 130 e Enter. Então você já sabe que o que você gosta, o espaçamento que você gosta é 130. É isso que eu costumo usar nos meus trabalhos, né? Mas você pode usar como você quiser, dependendo do serviço eu mudo normalmente. Tá, eu vou voltar aqui essa parte de baixo para o texto não ficar estranho. Volta aqui. Isso. É isso aí. Tá tudo desconfigurado, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Então tem várias configurações aqui. Dê uma olhada, dê uma fuçada. Aqui vai ter o espaço entre as letras também, né? Vamos supor, né? Esse parágrafo aqui, né? Só esse parágrafo. Eu queria que ele fosse um pouquinho menor, né? Esse daqui, né? Olha. Eu estou diagramando. Eu não quero que essa letrinha ela fique sozinha. Ou melhor, essa palavra fique sozinha aqui embaixo, né? Porque não é legal deixar uma palavra sozinha num parágrafo, na diagramação, né? Então você vem aqui e altera o espaço entre as letras deste parágrafo, né? Aqui no caso está -7, né? Você pode até -30 aí que vai ser possível de ler ainda normalmente, praticamente, né? Olha aí, ó. Acho que -30 foi muito, hein? Foi muito. Eu vou colocar aqui -20, vai. Isso. Tá vendo? Então vocês vão ajustando o parágrafo, né? Diferente desse daqui, porque quando você faz por aqui, você faz em tudo de uma vez, né? E agora, com essas configurações, você consegue selecionar o parágrafo que você quer e ajustar, né? Você pode aumentar ou diminuir, né? Só para você ter o espaço. Aí já desceu a linha, eu não quero que ela desça, eu quero que ela fique em cima. Então você vai ajustando. Beleza? Então acho que deu para vocês entenderem, né? Deu para vocês entenderem aqui essa configuração de fontes, tá? Uma coisa muito, muito importante, tá? Quando você está fazendo um trabalho para gráfica, normalmente, tá? Eu vou colocar aqui um título de exemplo. Título. Opa. Vou colocar aqui essa fonte em título. Vou colocar aqui também
uma outra fonte com o subtítulo. Beleza. Então, olha só, esse título aqui, eu vou usar a fonte Bebas. Essa fontinha aqui, olha. Ah, ela não tem acento, né? Tem que ser a outra versão, tem que ser a Bebas Neue. Essa tem acento. Pronto. E daí o subtítulo eu vou usar outra fonte aqui. Vou usar, vamos ver, essa Vanguard mesmo, vai. Vanguard não, né? Pelo amor de Deus. Vou pegar uma fonte mais bonitinha. Pegar essa... Eu gosto muito da Futura. Vou pegar a Calibre, vai. Calibre versão bem fininha, light. Aí, pronto. Beleza. E o corpo do texto, eu vou deixar essa fonte mesmo, essa Arial mesmo. Eu nunca uso Arial, viu? Eu nunca costumo usar, mas eu vou colocar ela mesmo, que é só um exemplo. Bom, então você tem aqui o seu título, subtítulo e o seu corpo de texto. E você vai mandar esse arquivo para a gráfica, né? Para outra pessoa, você vai compartilhar esse arquivo, vai salvar o Corel e enviar para alguém que vai continuar, vai abrir lá, vai ter que mexer e tudo mais. Você tem a opção de enviar as fontes para a pessoa, porque senão a pessoa ela vai perder quando ela abrir lá. Quando a pessoa ela abre lá o arquivo, se ela não tiver essas fontes que eu usei, vocês viram que eu usei fontes específicas, né? Essa fonte aqui ela é baixada da internet, né? Você não é fácil você encontrar ela. Normalmente não vem no computador, né? Outras fontes também. Essa Calibre já vem, né? Mas se fosse uma outra fonte diferente, provavelmente a pessoa não teria lá no computador dela. Então, para não acontecer dele abrir o arquivo lá, a gente faz isso muito na gráfica, viu? Quando vai mandar para a gráfica, para impressão, para o arquivo não mudar mais, para não dar nenhuma alteração, que se a pessoa ela for abrir o arquivo e não tiver a fonte, ele vai mudar. Aí, o que você queria que fosse assim, ele vai jogar uma fonte qualquer lá, o computador vai jogar uma fonte qualquer e vai sair assim o seu impresso, né? Sai com outra letra. E você não quer que isso aconteça, né? Você quer que saia do jeitinho que você finalizou o arquivo, né? Então, para isso não acontecer, a gente seleciona todo o texto, normalmente, certo? Botão direito e tem essa opção aqui que é o converter em curvas, certo? Quando você converte em curvas, preste atenção, hein? Preste atenção porque isso é muito importante, você pode ter problema com isso. Quando vocês convertem em curvas, o texto deixa de ser editável. Ele deixa de ser um texto comum, certo? Eu vou converter em curvas para vocês verem, olha, converti em curvas, ele passou a ser um desenho, é uma imagem agora, não é mais um texto, você não consegue descrever mais, tá? Se você vem aqui para escrever, você clica 2 vezes, olha, você pega a fonte, você pode fazer o que você quiser aqui, ele não vai escrever mais, tá? Mas ele é um texto que não altera também. Então, na gráfica, aqui, isso que eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou voltar, né? Ai. Depois eu explico. Então você não vai mais alterar o texto aqui, tá? Ele passa a ser um vetor. E daí quando você pega a ferramenta de forma, né? É de forma mesmo, desculpa. Aí você consegue mexer nos nós, né? A fonte ela passa a ser um vetor mesmo, como um desenho, como uma arte que você monta aí. Beleza? Então, tome muito cuidado aí nessa hora da conversão, porque vocês não vão mais mexer, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z para voltar aqui. E agora eu vou lembrar, eu lembrei. Quando eu seleciono aqui, né? Vamos voltar aqui nas configurações de texto, né? Da fonte aqui. Tá vendo esse quadrinho ativo, olha? Então, a parte de cima do T está encostando no I, né? É porque está ativo aqui esse quadrinho. Se você tirar ele, ele deixa de encostar, né? Então, essa era a configuração que eu queria mostrar para vocês. Então, tem muitos detalhes, tá? A minha sugestão para vocês usem aqui, tá? Peguem aqui selecionem o texto, escrevam alguma coisa, e daí vocês vão mexendo. Vocês entram aqui nessa janelinha e vai mexendo item a item. Vocês vão ver que não é difícil, né? Aqui vocês vão mexer na cor, por exemplo. Vocês conseguem mexer em outras coisas aqui, tá? Deem uma olhada geral nas configurações. Eu não vou ensinar tudo, senão essa aula fica muito extensa, né? Mas eu acho que o básico deu para vocês entenderem, né? Como você trabalha com o texto no Corel. Beleza? E tem uma dica bônus aqui, tá? Uma dica bônus que não precisa ter um vídeo só para isso.
Então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal que o Corel tem. Ó. Eu vou copiar esse texto aqui várias vezes. Tá? Copiar aqui 5 vezes aqui. Eu vou selecionar esse texto aqui. Vamos supor que você está fazendo um trabalho e no seu trabalho você quer que esse texto seja maiúsculo, né? Ou você quer que esse texto aqui seja maiúsculo, mas quanta coisa que está escrito aqui, você tem que redigitar ele todo em maiúsculo, né? Será que é isso? Não, né? O Corel ele tem uma ferramenta muito legal, que é aqui dentro desse botão do menu texto, né? Aqui tudo que está aqui relacionado aqui dentro é relacionado a texto. Vocês podem fuçar à vontade, tá? Ele tem aqui este botãozinho que é mudar minúscula para maiúscula, né? Então quando você clica nele, ele te dá aqui algumas opções, olha, tem 5 opções, né? Primeira letra da frase em maiúscula é a que está ativa. Se eu colocar aqui minúscula, ele vai deixar tudo minúsculo. Quando eu dou OK, né? Quando eu coloco maiúscula, né? E dou OK, ele deixa tudo maiúsculo, tá vendo? Então você tem essa opção, serve para isso aqui também. Eu venho aqui no texto, ó, mudar, eu vou deixar tudo maiúsculo, OK? Ele já muda todo o texto para maiúsculo, sem você precisar redigitar tudo, né? Que seria normalmente o que muitas pessoas fariam aí, sem saber desse detalhe, né? Vamos voltar lá para vocês entenderem mais, olha. Clicando aqui, olha. Primeira letra de cada palavra em maiúscula, certo? Então, isso vai servir mais para uma frase, né? Por exemplo, essa frase aqui, né? Eu vou copiar essa frase aqui, vou dar um Ctrl C, vou colar ela aqui em cima. Então, vocês vão notar que ela tem o L maiúsculo, mas o restante está tudo minúsculo, né? Então, você seleciona ela, vem aqui no texto, mudar e primeira letra de cada palavra maiúscula. Né? Então, ele fica assim, maiúsculo a primeira letra, né? Legal, né? E ele tem também a opção inversa, né? Eu vou duplicar aqui para vocês verem. A opção inversa seria a primeira letra minúscula, né? E as outras maiúsculas. Você inverte, desculpa. Inverter maiúsculos e minúsculos. Ele vai inverter todo lugar que tem maiúsculo vai passar a ser minúsculo. Eu não sei por que isso existe, tá, gente? Eu nunca usei isso na minha vida, mas ele tem essa opção. Talvez você receba o texto de um modo que fazendo a inversão faça algum sentido, né? Certo? Eu ia fazendo essas fontes todas, mas acabei não fazendo. Mas acho que deu para vocês entenderem, né? Então você pode mudar de maiúsculo para minúsculo com um clique apenas. Todo o texto, se você selecionar todo o texto aqui e lá fazer a alteração, ele vai permitir que você mude, né? Então é muito prático fazer isso, né? Certo? Então vamos parar por aqui essa aula, para essa aula não ficar muito comprida. Na próxima aula vocês vão aprender a colocar o texto em círculos. Eu vou colocar o texto, por exemplo, aqui rodando em volta desse arco, ou então colocar o texto acompanhando esta linhazinha. Vou fazer uma linhazinha aqui assim, ó. Então eu vou colocar o texto acompanhando este detalhe. Será que é fácil fazer isso, né? Que configurações são necessárias? Fica com a gente, se inscreve aqui no canal para você não perder essa aula, vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado, deixa um joinha nesse vídeo aqui, comenta aqui se você gostou, manda uma mensagem para mim e eu vou te responder. Ficamos por aqui, até a próxima aula, valeu!